Vamos começar, né, pessoal? Uma boa tarde para vocês. Para quem não lembra, eu estive aqui acho que no mês de abril, não foi isso? A gente trabalhou questões sobre gráficos, questões de estatística. E hoje a gente está aqui retornando para trabalhar em questões de geometria plana. A nossa aula de hoje vai ter questões muitas envolvendo áreas. Muitas questões envolvendo áreas. Sem dúvida, é um dos assuntos que mais cai nessa prova Enem. A gente vai começar a trabalhar com as questões que estão na página 11. Matemática, página 11. Vamos lembrar disso? Nas aulas de geometria plana, naturalmente, a gente vai ter que trabalhar com as figuras básicas disso. Eu não vou aqui repetir para vocês, eu não vou aqui apresentar para vocês quais são as figuras básicas aqui no telão, mas vocês todos lembram. Nós temos triângulos. Como é que a gente calcula a área de triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Área de quadrado, de retângulo, sempre base vezes altura. Área de paralelogramo, base vezes altura. Está tudo na apostila de vocês aí. Área de losango, produto das diagonais sobre 2. Eu repito, essas fórmulas estão todas na apostila de vocês. E tem mais uma, que a gente vai acabar usando na aula de hoje, que é a área de círculo. A área de círculo, todo mundo sabe que é π vezes o raio ao quadrado. Sabendo basicamente isso, a gente vai conseguir desenvolver todas as questões da aula de hoje, tá ok? Então vamos começar. Sempre vem o nosso Enem com aquelas questões de enunciado longo. Eu vou começar a leitura delas lembrando de uma dica que eu dei para vocês na última aula. Qual foi essa dica? Questões que têm enunciado longo têm que ser lidas com calma. A gente vai grifando as informações que são importantes para a gente não perder o foco. Nessa primeira questão, eu já fiz um grifo para vocês. Eu vou ler o enunciado já com esses grifos feitos. A figura abaixo representa uma piscina retangular, cujas paredes laterais e o fundo devem ser revestidas com azulejo, cerâmica. A piscina tem 1,5 metros de altura, com 6 metros de largura e 10 de comprimento. O preço do azulejo é R$ 27,00 por metro quadrado. E ele pergunta qual o custo dos azulejos para realizar o revestimento. Note que ele está se referindo a duas informações. Ele está falando os tamanhos, as dimensões da nossa piscina, e está falando do preço por metro quadrado e quer saber o preço total dessa piscina. Claramente, se eu sei quantos reais custa cada metro quadrado, basta descobrir o número de metros quadrados para descobrir o quanto de reais que eu vou ter que gastar para revestir essa piscina. Só que tem um detalhe que eu já queria deixar bem claro para vocês também aqui no início. Olhem para essa figura. Uma figura real. Uma figura que os homenzinhos revestindo a piscina, na realidade. Na geometria plana, eu detesto figuras assim. Sempre, em geometria plana, a primeira dica que eu vou dar logo é o seguinte: pegue o enunciado, por mais bonito que ele pareça, e represente esse enunciado através de uma figura já mais esquematizada. O que significa isso, professor? Significa que eu vou pedir para vocês que vocês esqueçam um pouquinho essa figura aí, ó. Esqueçam um pouquinho ela e façam isso, ó. Troquem essa figura por uma outra, bem mais fácil de enxergar. Repito, tira aquilo que está poluindo a figura. Os homens estão só atrapalhando, então desenha a figura sem qualquer outra referência. Isso é o que eu chamo de transformar a figura em uma figura esquematizada.
Nessa figura, eu fiz questão de marcar já para vocês aquilo que constava no enunciado. O enunciado falava que a altura da piscina é de 1,5 metros, o enunciado falava que a largura era de 6 metros, e o enunciado falava que o comprimento da piscina era de 10 metros. Eu já desenhei a figura já com essas informações constantes aí do enunciado. A solução da questão, como eu disse para você, é bem simples. Se eu quero calcular o custo dessa piscina, primeiro eu tenho que calcular o quê? A área, o local em que vão ser colocados os azulejos. E para calcular essa área total da piscina, eu vou lembrar, onde é que eu coloco o azulejo na piscina? Primeiro no chão e depois nas 4 paredes. Né? É diferente daquela regra normal. Normalmente a gente calcula a área de um paralelepípedo, calculando todas as dimensões. Aqui o teto eu não coloco, né? Eu só coloco a área da base uma vez. E eu fiz questão também de reproduzir novamente a área da base, separada em destaque, para você enxergar claramente que no chão você tem um retângulo no chão. Esse retângulo que você tem no chão tem dimensões 6 e 10. Daí a área da base vai ser somente o produto, 6 vezes 10, 60 metros quadrados. Com calma, separado. Vamos para a próxima. Vamos calcular a área da lateral. Só que para calcular a área da lateral, o que é que eu vou lembrar? Existem 2 tipos de laterais aí, não existem? As laterais da frente e de trás e as laterais dos 2 lados. Então eu vou trabalhar primeiro com a da frente e a de trás. A da frente, a base vale 6 e a altura dela vale 1,5. Lembrando que essa da frente, ela aparece 2 vezes. Ela aparece na frente e aparece atrás. Então eu vou fazer 6 metros vezes 1,5 2 vezes. Depois que eu passei nessa primeira área, eu vou passar para a segunda. Na segunda, eu já tenho quais dimensões aí? 10 e 1,5. Eu já vou calcular essa área também só multiplicando. 10 vezes 1,5, eu calculo isso 2 vezes. E nota que eu vou escrevendo uma ao lado da outra aí, ó, vou só somando. No somatório, a primeira, 2 vezes 6 vezes 1,5 vai dar 18. A segunda, 2 vezes 10 vezes 1,5 vai dar 30 metros quadrados. Daí o total vai ser igual a 48 metros quadrados. Esse é o total da área da lateral. Só que acima eu já tinha encontrado a área da base, não tinha? Então para mim agora, se eu juntar todas elas, vai ficar super fácil de encontrar a área total. Uma vale 60, a outra vale 48. Então a área total vai ser 60 mais 48, 108 metros quadrados. Está tranquilo até aí? Eu só fiz multiplicar a base vezes a altura. As que era para somar 2 vezes, eu multipliquei por 2. E a que tinha no chão, contei apenas uma vez. Se a área total é 108 metros quadrados, e eu já sei que cada metro quadrado custa R$27, olha, se 1 metro custa 27, aqueles 108 metros que eu encontrei anteriormente vão ser 108 vezes os R$27. Multiplicando esses 2 valores, a gente vai encontrar R$2.916, que dá como gabarito exatamente a letra D de jeans, não é isso? D de jeans, D de doido, D de desespero para quem não está aqui. As questões próximas vão ter raciocínios parecidos com esse, mas algumas bem mais difíceis. Essa daqui é bem simples, né? É só calcular a base vezes a altura, contar 2 vezes, depois multiplicar pelo valor em reais de cada metro quadrado. Vamos lá nós. Segunda questão. Eita, qual o tamanho dela? De novo, para variar as questões do Enem, sempre textos longos, cansativos. Então, aquele esquema de sempre, né? A gente vai lendo e
e vai tentar destacar alguma informação que seja importante para a gente. Vamos para a leitura. A cerâmica constitui-se um artefato bastante presente na história da humanidade. Uma de suas várias propriedades é a retração, contração, que consiste na evaporação da água. Ora, cerâmica não é barro? Cerâmica não é espécie de barro? Cerâmica não é água misturada com areia, não é isso? Algo parecido com areia? À medida que o tempo vai passando, aquela água que está lá dentro vai se evaporando. O que acontece com o objeto? Claramente o objeto vai diminuir de tamanho. E é isso que ele está falando na questão. A isso, diminuir de tamanho, ele está chamando de retração. Consiste na evaporação da água existente em um conjunto ou bloco cerâmico quando submetida a uma determinada temperatura elevada. Essa elevação de temperatura, que ocorre durante o processo de cozimento, causa uma redução de até 20% nas dimensões lineares de uma peça. Parece que isso aí deve ser importante para mim, e eu, para variar, estou fazendo o quê? Dando aquela grifadinha importante para a gente. Vamos continuar. Suponha que uma peça, quando moldada em argila, possuía uma base retangular, cujos lados mediam 30 centímetros e 15 centímetros. Mediam passado. Após o cozimento, esses lados foram reduzidos em 20%. Do jeitinho que o enunciado falava lá em cima que iria acontecer. Os lados foram reduzidos em 20%. Em relação à área original, a área dessa base, após o cozimento, ficou reduzida em quanto? Se ele está dizendo quanto que reduz cada dimensão, cada lado, se ele está dizendo que cada lado reduz 20%, o que é o mais natural que eu faço? Eu pego cada um desses lados e subtraio 20%, não é isso? Só que da última vez que eu passei aqui, eu dei um toque para vocês. Eu pedi a vocês que vocês não mais ficassem trabalhando com conta de subtração. Eu deixei isso bem claro para todos. Evitem trabalhar com conta de subtração com porcentagem, dá mais trabalho. Aí eu falei assim, tudo que a gente tem na nossa frente, é ou não é um conjunto completo? É ou não é como se fosse um parâmetro inicial do nosso 100%? Se sempre que eu começo a analisar qualquer coisa, eu começo com 100%, qualquer redução que eu faça, eu vou fazer essa redução em relação a quem? Ao 100%. Então o que significa reduzir 20%? Reduzir 20%, se eu comecei com 100, reduzir 20 significará passar a ter 100 menos 20, 80% daquilo que eu tinha anteriormente. Da outra vez em que eu passei aqui, eu até coloquei questões de descontos sucessivos. E falei mais ou menos assim, se alguém ganha um salário de 100 reais, diminuir 20% significa que o salário dele vai passar a ser quanto? 80 reais. Não é fácil isso? O que acontece se eu fizer um segundo desconto de 20%? Se eu fizer um segundo desconto de